Bom dia, pessoal. Então, a gente vai dar início aqui ao nosso webinar voltado ao departamento financeiro aqui do Pipefy. Então, eu e o Lucas, a gente vai falar um pouco mais, então, como evitar os custos desnecessários e aprender como ganhar visibilidade e controlar suas demandas financeiras com o Pipefy. Então, só para nos apresentar rapidamente, né? Então, eu sou a Mariana, aqui do time de Marketing Education no Pipefy. Já trabalho aqui faz mais de um ano e também nesse período trabalhei com implementação de empresas. Então, também quero compartilhar e contribuir um pouco mais com essa parte também da implementação e com alguns processos que a gente trabalhou voltados a esse departamento. Vou aproveitar que o Lucas está aqui e pedir para ele se apresentar rapidamente também. Show, obrigado, Mariana. Bom, pessoal, meu nome é Lucas, eu estou no Pipefy há mais ou menos quase 2 anos já e eu também tive um background bem financeiro, né? Então, eu sou formado em economia pela Federal do Paraná, trabalhei em bancos, depois trabalhei um pouco com investimentos e, por fim, trabalhei no setor de compras da BRF, então tenho bastante conhecimento de alguns fluxos voltados para o setor financeiro. Beleza, obrigada, Lucas. Então, só para introduzir também já passar alguns recados antes da gente entrar no conteúdo de fato, tá? Então, antes da gente iniciar, alguns pontos importantes, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, enviem pelo botão de Q&A. Então, é uma funcionalidade aqui do Zoom, a gente sempre vai priorizar as dúvidas enviadas diretamente pelo Q&A. Então, caso queiram enviar durante o webinar, vocês podem enviar, a gente vai fazer um gerenciamento aqui dessas dúvidas, e ao final a gente também tem um tempo separado para focar nessas perguntas, tá? Mas não hesitem em mandar durante o webinar também, durante a apresentação. Qualquer problema relacionado ao áudio e a vídeo, mandem pelo chat, que daí a gente também já consegue fazer os ajustes aqui na hora. E a gravação do webinar ela é enviada por e-mail depois. Então, a gente envia o link que, caso vocês queiram retomar algum ponto, assistir, compartilhar com outras pessoas da empresa, da equipe, vocês também terão acesso a esse link, tá? Bom, e quais são os principais aprendizados que a gente quer passar para vocês hoje aqui nessa apresentação, né? Então, a gente separou em 3 pontos. Então, o primeiro deles é aprender como outras empresas melhoraram seus resultados com melhor visibilidade do processo. Então, a gente vai compartilhar aqui algumas histórias de outras empresas, uns casos de sucesso. Então, também entender como que vocês podem aplicar isso na realidade de vocês. Também visualizar como os processos controlados podem economizar tempo e dinheiro. E entendendo todas essas possibilidades, né, todos esses casos que a gente vai compartilhar e essas melhores práticas, como que isso se adequa à realidade da operação de cada um. Então, a gente sabe que algumas práticas se aplicam, outras não se aplicam, e vocês são as melhores pessoas para dizer isso, né? Então, a gente vai compartilhar aqui de uma forma geral. Claro que a nossa equipe também está sempre à disposição para poder auxiliar, entender, conhecer um pouco mais a fundo o processo de cada um, mas a gente espera já poder contribuir bastante através do que a gente vai passar aqui durante a apresentação, tá? E a nossa agenda de hoje, então, ela se também constitui aqui de alguns pontos. Primeiro, a gente vai falar rapidamente do que é o Pipefy, para quem está tendo o primeiro contato com a ferramenta, né? Explicar um pouquinho mais o que é, qual que é o nosso objetivo. Depois, do que é o Pipefy, então, como que é a solução para o seu departamento financeiro. Então, já focado um pouquinho mais em relação ao departamento. Uma história de sucesso, que a gente vai compartilhar, um cliente nosso que chegou em 177% de ROI com o Pipefy, uma história bem bacana e que a gente vai trazer um pouquinho mais da trajetória. E depois, como levar os seus processos financeiros a outro nível. Então, o Lucas também vai compartilhar ali diretamente de dentro da ferramenta como personalizar e como otimizar os seus processos dentro do Pipefy. Beleza? Então, Lucas, vou passar a bola para você agora. Show, obrigado pela ponte, Mari. Vamos lá, pessoal. Então, o que a gente vai conversar aqui? Primeiro, o que é o Pipefy, né? Como é que o Pipefy funciona? Então, basicamente, o Pipefy é uma plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho que a gente busca ou visa empoderar o doer. Aí você deve estar se perguntando o que é o doer, no final das contas. O doer é do inglês, mas não tem uma tradução literal, mas ele basicamente é aquela pessoa que está inconformada com os problemas que tem no dia a dia e que quer buscar uma solução para esses problemas, né? No caso do Pipefy, talvez um problema de processos que eu consigo buscar uma solução, né? Então, o que o Pipefy é? Ele empodera o doer a poder criar seus próprios fluxos, né? E resolver seus problemas sozinho, sem dependência de outras áreas ou de outras pessoas, tá?
Beleza. E aí, quais são os principais takeaways do Pipefy, né? A gente tem ali a questão de desenhar os fluxos, automatizar esses processos, e os nossos clientes chegam até nós, né? Eu vou pedir para que a Mari passe o slide, por favor. Desculpa. Mais um. Excelente. Então, como é que os clientes chegam até nós, né? Eu faço parte da boca do funil, né? Então, na parte de validação da plataforma, e eles chegam com esses principais problemas que possivelmente vocês vão se identificar com eles, que são principalmente prazos perdidos, retrabalho, solicitante que não tem conhecimento de como que está o status da sua demanda, né? Então, ele faz uma solicitação para o departamento em questão, ele não sabe qual é o status depois da demanda, né? Faturas ou contas realizadas sem aprovação, gastos necessários, não tem visibilidade da operação e perde muito tempo com consequência disso, né? Então, são problemas recorrentes, né? Que eu acho que muitos de vocês se identificam com eles no dia a dia. Perfeito? Maravilha. E aí, como é que a gente busca... Desculpa, quais são os impactos desses problemas, né? Principalmente, departamentos financeiros geralmente necessitam de uma integração de outros departamentos, né? Vamos supor um processo de compras aqui. Eu vou ter que envolver meu jurídico, eu vou ter que envolver meu departamento de contas a pagar. Então, aqui vocês vão perceber que essa dificuldade da comunicação não consegue integrar as áreas e, consequentemente, isso você acaba perdendo prazos, né? Então, as pessoas não têm um padrão de solicitação, eu não consigo integrar com o RP, que é uma ferramenta muito mais parruda, mais verticalizada para algumas ações específicas, mas ele não oferece, né, uma visão de organização, de etapas, uma visão sistêmica da sua operação, né? E, consequentemente, é isso, você tem muito trabalho manual, você tem que ficar atualizando muitas planilhas, então a informação também se perde conforme você vai tendo várias ferramentas para um só objetivo. Beleza? E como é que o Pipefy, né? Como é que o Pipefy consegue mudar essas dificuldades, esses impactos, né? Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque muito disso a gente vai entrar na hora da plataforma, quando eu for demonstrando a plataforma. Mas de uma forma bem sintetizada, basicamente a gente vai conseguir controlar as informações de uma forma muito mais estrutural, né? Sabendo quais são todas as etapas, o que tem que ser feito em cada etapa, prazos, responsabilidades. Eu vou conseguir garantir com que o time saiba como executar tudo isso, né? E a informação fica centralizada, sem mencionar que a gente pode automatizar várias ações que não necessariamente geram valor agregado para a operação, né? E você conseguir ter uma forma muito mais rápida de conduzir todos esses fluxos. Beleza? Vamos lá. E aí, agora apresentando um caso de uso que é real, esse é um cliente nosso, ele teve 177% de retorno de investimento, né? A gente, infelizmente, não vai poder abrir aqui o nome do cliente por cláusulas contratuais, mas vamos chamar nosso Dura aí de João, tá? Vamos supor que seja João, ele trabalha na empresa A. Então, basicamente, a história do João ele é muito semelhante aos problemas que a gente mencionou nos primeiros slides, né? Então, ele era um gerente de área de suprimentos, então um gerente de compras, né? E ele enfrentava as dificuldades de não ter um fluxo muito bem definido, por assim dizer, né? Ele basicamente era gerenciado através de papéis e e-mails. Então, imagine a dificuldade de você conseguir organizar essas questões, né? Consequentemente, é isso. O time não tinha uma forma padronizada de trabalhar, né? Então, perdia-se muito prazo, não existia um passo a passo, né? Novamente, bem definido. Então, você conseguia... Isso gerava um impacto muito negativo para a empresa, né? E até citou uma conversa com o Pipefy, né? Em uma das conversas com o Pipefy, ele citou, né? Que toda vez que o CFO ou o diretor dele solicitava a ele algumas métricas, né, de como que estão os resultados da área, ele tinha muita dificuldade em encontrar esses números, e tampouco eram números que ele buscava, não eram tão confiáveis, né? E aí, com isso, ele enfrentava outras dificuldades de importar a informação de outros departamentos, e aí ele não conseguia também conectar isso com seus RPs. Beleza? E aí, por favor, Mari, isso. Qual foi a solução que ele buscou, né? Então, ele apresentou essa dificuldade ali para a sua diretoria. A sua diretoria, por sua vez, autorizou ele a buscar alguma coisa no mercado para resolver esses problemas. E aí o primeiro desafio dele era buscar algo que pudesse atender as expectativas dele, fosse intuitivo e pudesse também, além de tudo isso, integrar com o RP dele, né? E aí foi que ele encontrou o Pipefy. E o que chamou mais atenção do João quando ele encontrou o Pipefy foi essa fácil customização. Então, isso que é o grande segredo da plataforma.
a gente se adapta à forma com que vocês gerenciam sua operação e não ao contrário. Você não precisa se adaptar à forma que a nossa plataforma funciona. Esse é o que é o principal ganho, né? Então a gente, de novo, empodera aí os doers que vão ditar as regras do jogo, por assim dizer. Tá? E aí a jornada dele foi o Pipefy, ele passou por toda a validação com a nossa equipe, na hora do pós-vendas ele conseguiu transpor todo aquele fluxo para o Pipefy, né? E aí, enfim, teve todo um treinamento sobre a plataforma e ele foi super engajado. Passando para os resultados agora, né, acho que é o principal ponto aí da apresentação. Hoje, né, a empresa do João gerencia 100% de suas solicitações de compras pelo Pipefy, né? Ele tem uma economia de 2.370 horas que foram economizadas nesses 10 meses de implementação, né, de processos gerenciados pelo Pipefy, e esses números condizem aos 177% de retorno de investimento, né? Então, imagine que em 10 meses você conseguiu, além de resolver o teu problema, ter um retorno monetário também nesse sentido, trazendo muito benefício para as empresas, né? E além disso, você conseguiu ter uma visão sistêmica da operação, conseguiu ter, de fato, métricas do que está acontecendo, então isso que foi o grande benefício. Beleza? Acho que, Mari, eu vou até, não sei se tem mais alguma consideração final na apresentação, já passo ali para a plataforma. Ok, daí. Acho que eu só gostaria até de complementar e dar ênfase nesse ponto de que a gente só realmente conseguiu chegar nesse número de 2.370 horas economizadas, porque devido à visibilidade que a gente conseguiu entregar do processo, foi possível identificar as ações que eram repetitivas e automatizar todas elas. Então, foi todo um processo, né, que foi construído, todo trabalho, na verdade, foi construído para que a gente chegasse nessas ações, conseguisse automatizar e chegar nesse número de horas e depois chegar nesse cálculo de ROI, né? Então, é muito legal participar de todo esse processo, então, principalmente trabalhando ali com o pré-vendas, conhecendo mais o processo do cliente, depois no pós-vendas também. Então, acho que foi todo um trabalho e que, independente de tamanho da empresa, independente da maturidade do processo, é importante a gente entender que sim, é um trabalho que é bem importante, né? Às vezes a gente tem cliente que chega com um processo bem maduro, tem cliente que chega com um processo ali que está acabando de começar, mas que realmente são etapas que todas as empresas vão passar, né? Então, acho que trabalhei bastante tempo no time de implementação, a gente encara diversas empresas diferentes, diversos cenários diferentes. Então, às vezes a gente está trabalhando num cenário que é um pouquinho diferente desse que a gente citou aqui, né? Mas, enfim, a gente tem experiência com diversos outros cenários e a gente pode ajudar também e ajudar a identificar um pouquinho mais da realidade de cada um, né? Porque o processo é independente do tamanho da empresa, né? Você mencionou isso, né? Não pode ser uma empresa grande, se for uma empresa pequena. É muito importante você, para chegar até o objetivo, ter um passo a passo bem definido para você chegar nesse definido. Isso é uma analogia do processo. Você só consegue chegar nesse teu objetivo se você tem algo muito bem desenhado, que você siga de uma forma padronizada. Show! Perfeito. Então, bom, pessoal, acho que agora vamos para a parte prática, isso? Isso, vou até parar de compartilhar minha tela para... Não, imagina, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui para que você possa compartilhar a sua. E se alguém tiver alguma dúvida referente até esse ponto da apresentação, por favor, nos enviem. A gente não recebeu nenhuma pergunta por enquanto, por isso a gente está dando continuidade aqui normalmente, tá? Mas podem nos enviar que eu estou de olho aqui nas dúvidas, beleza? Então, vou parar de compartilhar aqui, daí o Lucas pode compartilhar a sua tela. Show. Obrigado, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou com aqui minha tela e aqui já está apresentado ali um caso prático ali de compras, um pouco mais robusto aí, um pouco mais complexo. Então, a gente escolheu esse fluxo para apresentar de uma forma mais abrangente o Pipefy, tá? Bem, algum problema com a internet? Show. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro ponto, isso aqui essa tela compartilhada aqui é uma visão organizacional, uma visão de empresa do Pipefy, tá? E cada quadradinho desse aqui é um fluxo interno. Então, vocês percebem já essa abrangência da plataforma. Eu tenho aqui um processo de compras, eu tenho um processo de contas a receber, contas a pagar, soluções de departamento financeiro, dos mais diversos.
como eu disse, quem vai editar as regras do jogo aqui são vocês, tá? E aí, quais são os pilares quais são os pilares do Pipefy, né? São os pipes, que é a nomenclatura que a gente tem para processo, tá? E aqui uma curiosidade que você consegue conectar um processo no outro, inclusive o nome Pipefy vem nessa analogia, né, de tubos e conexões, você conseguir conectar um fluxo no outro. Eu vou ter aqui uma base de dados, né? Então essa base de dados são registros que você vai armazenando na ferramenta. Então eu posso ter, por exemplo, uma base de dados de fornecedores homologados, de contas a pagar, de colaboradores, são informações relevantes, né? Então o fluxo que você pode usufruir dessa informação a qualquer momento. E aí uma parte muito importante que são os relatórios. Então você pode construir um relatório a nível de organização, então um relatório que vai te dar umas métricas gerais, né, de todos os fluxos. Ou se você quiser algo mais aprofundado, você vai ter os relatórios a níveis de processo, aí onde você vai parametrizar qualquer métrica que seja relevante do teu fluxo, né? Então os KPIs, OKRs do teu fluxo em questão. Tá? Entra um outro ponto aqui, que são as automações. Aqui você vai ter um ganho muito grande, porque você, como eu falei na apresentação, você vai pegar basicamente ações operacionais do teu dia a dia, que são recorrentes, né, que não geram valor agregado para o negócio, e você vai automatizar isso. Eu consigo automatizar essa conexão entre departamentos, uma automação, eu consigo ter uma tarefa recorrente, PDFs automáticos, e-mails automáticos, enfim, é muito abrangente. E o último ponto aqui são os portais, né? Então, principalmente para essa vertente financeira, exige muita solicitação de outros departamentos que chegam isso até vocês. O portal, ele basicamente vai pegar um formulário de cada processo, onde é o canal de comunicação entre o solicitante e o departamento em questão. Ele vai centralizar todos os formulários num só lugar para facilitar a busca ali do solicitante. Tá? Passando por esse contexto, vamos entrar aqui no caso, né, de compras, que é o de fato mais complexo que eu imagino. Primeiro ponto que vocês vão notar é que ele é apresentado no formato Kanban. Tá? Então, o que é o Kanban? É uma visão totalmente horizontal. Ao vivo acontecem essas coisas. Espera a internet só um pouquinho. Enquanto carrega. Show. Então, o Kanban é essa visão horizontal. Então, onde cada coluna representa uma etapa do teu processo e cada card é uma nova demanda ou uma nova solicitação, nesse caso, uma nova solicitação de compras. Tá? E o objetivo aqui é você pegar essa demanda, né, e passar de fase a fase até que você conclua o seu processo. Em cada fase você vai imputar ou colocar novas informações relevantes para esse fluxo e aí, consequentemente, isso vai tendo uma evolução, uma esteira processual. Tá? E vamos lá. Uma vez que você estruturou todo o teu Kanban, né, com as tuas fases, o que tem que ser feito em cada fase, prazos e responsabilidades, você vai criar um formulário inicial. Esse formulário inicial é de suma importância para esse processo, porque ele é o principal canal de comunicação entre o solicitante e a área que vai receber essa demanda. Né? Então, basicamente, o que o formulário inicial significa? Ele vai coletar as informações necessárias, né, para eu começar o meu processo. Né? Então, aqui, quem constrói esse formulário são vocês. Então, aqui que já entra a questão da customização. Eu, como detentor desse processo, vou criar, né, vai ter um campinho aqui de criação de campos, você vai criar os campos que são relevantes para você coletar das áreas solicitantes. Tá? E aí você vai perceber que isso aqui é um campo texto, um campo e-mail, um campo de telefone. Então, isso é totalmente customizável. O grande ganho aqui nesse formulário está nesse compartilhe. O que significa isso? Eu posso criar esse formulário de dentro do Pipefy e disponibilizar ele de preenchimento para fora, de fora do Pipefy. Então, não preciso ser um usuário pago para preencher um formulário e vai demandar a minha área receptora. Né? Então, eu posso tanto embedar isso no meu site de comunicação interna, uma intranet, quanto compartilhar esse link público. Tá? E esse link público é um formulário que eu construí no Pipefy de uma visão externa, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, vocês percebam que essa aqui é uma visão de solicitante, ele vai ter um formulário com os campos bem especificados, o que facilita muito a forma padronizada de enviar essa demanda. Né? Então, eu já fui comprador, eu sei como é que é isso. Tem gente que solicita isso por um tapinha nas costas, tem gente que solicita por e-mail, solicita por WhatsApp, então é totalmente desconfigurada essa informação. Aqui você garante que a informação chegue de uma forma padronizada para você. Tá? Então aqui ele vai colocar o nome do solicitante, vamos fazer exemplificar aqui. Estou olhando. Eu vou preencher só os campos obrigatórios para não demorar muito tempo. A área da empresa aqui é administrativo, tá vendo que esses campos com asterisco são campos obrigatórios. Né, vou colocar aqui um pedido, né, ele já cria uma condicional aqui, então os formulários não são formulários engessados, eles podem ter caminhos diversos a seguir. Né, eu vou clicar aqui o produto que eu estou buscando,
a quantidade, o custo mais ou menos unitário e o prazo ideal para essa compra. Tá? E eu envio isso. Tá? Essa é a minha única ação como solicitante. É preencher um formulário inicial, vocês vão perceber que a partir do momento que eu preenchi, ele já cai aqui para a minha fase 1. Né? E é assim que eu começo um fluxo, assim que eu inicio um processo dentro do Pipefy. Isso aqui se chama CARD. O CARD ele vai conter toda e qualquer informação sobre essa demanda. Né? Deixa eu ver se eu consigo abrir o CARD aqui. Acho que agora vai. Então, o card ele vai ter toda a informação sobre essa demanda. Do lado esquerdo é um espaço para o histórico, né? Então você vai perceber que o histórico do formulário inicial vai estar aqui. E aqui embaixo é o histórico das fases, né? Como eu falei, o objetivo é você pegar esse card e ir passando de fase a fase e consequentemente, esse histórico vai sendo acoplado aqui embaixo. Tá? Já do lado direito são as suas atribuições como área de compras, nesse caso, né? Então, é como se fosse um formulário inicial, só que agora um formulário interno. O que eu, como comprador, tenho que fazer na primeira fase? Né? O que o processo exige da primeira fase? Nesse caso, uma aprovação do gestor, que por sua vez já vem de forma automatizada. Né? No Pipefy a gente tem as automações que você consegue direcionar a tua demanda através de condicionais, que vai automaticamente pelas alçadas corretas. Então aqui você vai ver que ele já vem com as alçadas bem, né, com os Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, como aprovadores, e ele vai ter aqui as informações que ele vai ter que completar. E aqui embaixo ficam todos os logs de atividade. Né? Então, quem fez o quê, como foi feito, quanto tempo demorou, tudo isso fica logado aqui embaixo e isso aqui é imutável. Né? Então, vamos supor, o valor da compra vai ser de R$20, né? Eu coloquei isso como R$20, ele já vai estar logado aqui, ó, Lucas atualizou para R$20. Vou mudar isso para 25. Ele vai mostrar a diferença ali embaixo também. Né? Então, agora é 25, antes era 20. Então, todas as informações, qualquer alteração feita no processo também é formalizada no Pipefy. Show? Terminei a fase 1, a aprovação foi aprovado pelo gestor, vou para a fase da cotação, que por sua vez vai ter novas tarefas, novas campos a serem preenchidos. Né? Então, aqui ele já vem com outros campos. Aqui embaixo vai ter o histórico adicionado e novas logs de atividades. E isso vai seguindo de cada fase. Então, o objetivo aqui, de fato, é você ir imputando informações até você ter um output final, que é ou o produto foi entregue ou o produto foi, né, cancelado. Né? Não necessariamente você precisa se adaptar com essas duas fases finais, cabe a você definir quais são os possíveis outputs do seu processo. Bacana? Passando para essa parte mais processual, alguns outros campos mais relevantes para esses fluxos. Né? Vamos supor que você tenha várias demandas num processo de compras. Eu quero identificar isso, quero passar um status para algum solicitante. Eu venho aqui no meu filtro e eu consigo buscar essa demanda de uma forma muito simples, tanto por título ou subtítulo. O título são essa parte em negrito e o subtítulo são esses outras informações que são que essa informação no card fechado são definidas por vocês. Então, quem vai definir quais informações eu quero ver de bate-pronto, eu consigo definir essas informações que são úteis porque você consegue filtrar depois. Então, eu quero saber como é que está a demanda do João Fernando. Então, devo ter escrito errado, ou sem tio. Enfim, vamos buscar outra aqui para não atrapalhar. Eita, travou de novo. Vamos lá. Perfeito. Então, você, de forma mais sucinta, você consegue buscar aqui algumas informações, como o Caio, por exemplo, ficou mais fácil. Você busca aqui a informação do Caio, ou eu posso fazer esse filtro para label. Lembrando que a label é uma categorização da demanda, né? Não necessariamente é uma prioridade, baixa, média, alta. Eu posso categorizar por tipo de compra, serviço direto, indireto, assim sucessivamente. Ou também posso filtrar por todas as pessoas que fazem parte do meu processo. Então, alguém saiu de férias, alguém foi buscar outra oportunidade, saiu da incorporação, você consegue ter todo o histórico das ações que estavam negociadas aqui. Outro ponto importante, né, que são os relatórios. Né? Então, aqui você consegue ter duas
Caiu? Caiu o compartilhamento de tela, se puder voltar. Perdão, pessoal. Muita gente usando internet na cidade. Mas vamos lá. Só para retomar aqui, basicamente, deixa eu compartilhar aqui. Você, primeiro nas métricas, você consegue... Vocês escutaram até a parte das métricas, Maria? Só para confirmar. Eu acho que travou antes. Desculpa. Tá. Então, travou aqui nos Até filtros. retomar ali. Isso. Boa. Então, beleza. Aqui as partes dos filtros, isso acho que a gente passou pelos filtros que você consegue fazer isso por várias categorizações ou por responsabilidades. E aí, outro ponto importante aí de um fluxo financeiro são os relatórios, né? Então, como é que eu consigo, primeiro, ver as métricas, né, que são dois gráficos padronizados do Pipefy, um que vai medir produtividade, que basicamente são o controle de prazos, e o de baixo vai medir aqui os gargalos, né? Então, primeiro, esse aqui ele vai medir o que está no prazo, o próprio nome já diz, o que está atrasado é que atrasou em alguma etapa do processo, não no processo como um todo, e o que expirou é aí que de fato extrapolou todos os SLAs ou os prazos do teu fluxo como um todo, e ele calcula aqui um lead time, né? Desde quando entrou a solicitação até a entrega, a finalização dela, quanto tempo em média eu levo para concluir esse processo, né? E aqui embaixo é um gráfico muito, muito bem utilizado, que são os gargalos. Então, imagine que eu tenha 10 etapas no meu processo, eu quero identificar qual que é a etapa que está, onde está o meu gargalo, onde é que está comprometendo o andamento do meu processo. E eu consigo, através desse gráfico, identificar onde é que está esse problema e ter uma ação corretiva muito mais assertiva nesse sentido. Junto a isso, você vai ter aqui os relatórios, que é uma das funcionalidades mais robustas aí do Pipefy, né? Eles trazem muito benefício, porque são dois pontos importantes aqui. Primeiro ponto, uma vez que você construiu, né, uma estrutura de relatório, você deixa ele salvo, não precisa mais ficar criando ele novamente. Então, eles são relatórios dinâmicos, vão estar sempre com as informações atualizadas. Para você construir esse relatório é muito simples, ele é bem semelhante aí a uma tabela dinâmica do Excel, né? Onde do lado esquerdo você vai encontrar todos os seus filtros ou seus parâmetros, que são campos que você vai responder no Pipefy, e do lado direito você vai criar as colunas, né? Então, basicamente, vamos supor que eu vou criar um relatório aqui de demandas criadas no mês passado, né? Então, eu quero ter essa visibilidade. Mês anterior, ele vai me buscar exatamente as informações do mês anterior, onde o responsável é igual a, vamos supor aqui o Solutions Design, que é a equipe deles. Então, eu criei aqui meu fluxo, criei meu relatório, né, onde eu quero saber os responsáveis pelas demandas do mês anterior. Mas isso aqui é bem customizável também. Vocês podem fazer esse filtro com qualquer tipo de informação que esteja contida no teu processo. É super didático. E uma vez que eu criei os meus parâmetros, eu vou criar aqui as colunas, que são informações adicionais desse meu filtro. Então, baseado no relatório de demandas criadas no mês passado, do responsável Solutions Design, eu quero saber qual foi o prazo ideal, quero saber quem foi a urgência dada, qual foi o tempo total em que ele gastou na fase de cotação. Então, eu vou adicionar aqui como colunas adicionais a informação. Eu posso, de novo, salvar esse relatório, né? Então, demandas Solutions Design. Eu salvo isso, ou eu posso exportar isso para o Excel ou compartilhar com e-mail com alguém, se eu tiver necessidade. Tá? E aí, um último ponto, que é muito importante, aí, principalmente para esses fluxos financeiros, é uma visão mais organizacional de dashboards, uma visão sistêmica de como que está as métricas da minha área. Né? E por isso o Pipefy criou aqui a funcionalidade de dashboards. Basicamente, ele vai centralizar todas as métricas relevantes aí da tua operação. Nesse caso de compras, quantas solicitações criadas, lead time horas, total gasto, isso aqui é atualizado em tempo real, né? Então você vai estar sempre com as informações atualizadas aqui, né? Então, lembrando do problema ali do João na empresa A, ele não conseguia, enfim, apresentar de forma rápida essas métricas para a alta diretoria, e aqui ele mitigou esse problema de uma forma muito simples. Basta um clique aqui, né? Claro que existe uma customização inicial, mas basta um clique final para você conseguir, de fato, ter essa apresentação. Tá? A gente tem mais algum tempo, Mara? Eu queria apresentar mais algumas coisas. Como é que estamos aí? Sim, a gente já recebeu algumas perguntas, mas tá tranquilo de tempo, então acho que pode seguir mais alguns minutos e depois a gente foca nas perguntas. Não, excelente. Eu quero só compartilhar dois pontos muito importantes para essa vertical de financeira. Primeira delas, no Pipefy, como eu mencionei, você consegue conectar processos. O que significa isso? Eu consigo que em algum momento, em alguma etapa do meu processo, eu consiga delegar isso, criar uma nova demanda para outro departamento, que por sua vez vai conduzir isso de forma paralela ou complementar.
né? Então, como é que você faz isso? Você conecta eles, né, ou de forma complementar, eu terminei um processo, inicia-se o próximo, ou eu posso ter um processo macro que ele vai desaguando em subprocessos, tá? Isso acontece muito principalmente com o fluxo de compras, né? Então eu consigo conectar com o meu jurídico, consigo conectar com o meu contas a pagar, e aí essa passagem de bastão de informações é tudo feita através de automações, tá? Existe uma primeira ação de você conectar os processos, uma vez que você conectou os processos, você vem em automações e você consegue, de fato, fazer com que eles rodem de forma paralela ou não, tá? Como é que você cria essa automação? É uma função C, tá? Então, basicamente, do lado esquerdo, eu vou ter todos os meus gatilhos que eu posso tomar dentro do Pipefy, e do lado direito é a ação tomada, né? Então, vamos supor que eu quero criar uma automação aqui, eu vou colocar quando um card for criado no meu processo de compras. Então, o que significa isso? Quando uma demanda, quando for efetuada uma solicitação, né? Esse é meu gatilho, eu posso adicionar uma condição sobre isso, né? Ele vai criar um novo card, ele vai mover o card, então ele vai tomar uma ação em cima disso. Então, essa automação no Pipefy não é uma automação como se fosse um RPA, né, bem verticalizado para isso, mas é uma função C que justamente a facilita muito aí a padronização e a agilidade do teu processo. Tá? E o último ponto é a questão da integração, né? Isso eu acho que é muito mais voltado para empresas que já possuem um RP ou que querem conectar o Pipefy com outras frentes. A integração é muito importante aqui. Porque o Pipefy ele vai funcionar como se fosse de fato uma espinha dorsal da tua operação, né? Então você tem aqui todos o controle dos teus fluxos, né? Conforme as demandas andam, conectado com RP, conectado com uma empresa, uma vertical mais de controle de estoques, por exemplo, outra vertical mais de financeiras, de balanço patrimonial, DRE. Então você consegue pegar o Pipefy e integrar com outras plataformas para que você tenha uma visão mais completa e uma visão mais aprofundada do processo como um todo, né? Eu acho que acho que são os últimos comentários que eu acho que eu gostaria de adicionar, principalmente para essa vertente financeira, são pontos bem importantes. Perfeito. Então, acho que se puder deixar a tela compartilhada, para daí a gente, respondendo as perguntas, a gente pode até mostrar alguns pontos, né? Algo que apareceu bastante, acho que já respondendo essa dúvida, foi em relação ao dashboard que você mostrou. Então, se quiser voltar ali na parte do Pipe Data, do dashboard, bastante gente perguntou como que faz para habilitar, se ele já está habilitado para todas as empresas. Na verdade, a gente ainda está fazendo um teste interno com essa funcionalidade, por isso que se vocês acessarem hoje no Pipe, não vai aparecer ali no menu superior, né? Então, o Diego perguntou se ele é personalizado, ele vai ser personalizado de acordo com o seu processo, de acordo com a sua necessidade. Perguntaram como que faz para ativar também, a Amanda estava com essa dúvida. Então, ele vai ser automaticamente ativado uma vez que ele passar pelos testes, né? Pela versão alfa, pela versão beta. Então, a gente deu um spoiler, na verdade. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Não tem nenhuma questão ali de ativação, é mais que ainda está nessa fase de testes, né? O Carlos também perguntou em relação a isso. Então, só para já responder todas essas dúvidas aqui. Acho que adicionalmente, essa questão do dashboard é algo que já está, né, a gente já está com, a gente como da área de pré-venda, a gente está conseguindo, através de negociações, oferecer o dashboard em casos específicos, né, mas também com essa consideração da nível de testes. E até que isso não seja lançado aí para todos os nossos clientes, né, de forma total, a gente também usa muito o Power BI, né? Uma integração com o Power BI, que a gente já tem um conector bem simples, inclusive, de se fazer. Até o nosso time de pós-venda pode executar essa ação, onde o Power BI basicamente vem até o Pipefy, lê as informações de relatórios e também passa essa ação de dashboard bem semelhante ao que a gente oferece aqui também. E também, é claro, customizável da mesma forma. Certo. Em relação também à funcionalidade, uma dúvida que o Carlos enviou, que sempre que ele pensa em processos de compra, processos financeiros, que ele sente falta hoje dos campos calculáveis. Então, ele perguntou como podemos resolver essa questão enquanto essa funcionalidade não está disponível, né? Então, um bom ponto aqui, realmente, ela ainda não está disponível, já está mapeada, né, pelo nosso time. Hoje, o que a gente consegue fazer para calcular é através de uma integração pelo Zapier. Então, integrar o Pipefy com o Zapier e ele consegue fazer as contas mais básicas, né? Subtração, adição, divisão e multiplicação. Se eu não me engano, são essas 4. Então, seria a única forma mais simples assim que a gente tem hoje, né?
Então, Isso. até quer No mostrar ali? relatório você consegue. Isso que a Mari falou é exatamente isso, Carlos. A gente tem que, para você ter esses campos calculáveis, que é um dos principais pontos aí para essa questão de compras, você precisa de fato integrar com o Zapier, mas não é uma integração também muito complexa. A gente pode integrar com o Google Sheets ou com uma outra aplicação mais específica que faz esses cálculos por fora, né, e passa o resultado do Pipefy. Dentro do Pipefy, né, na aba de relatórios, você vai encontrar essas três, né, são três contas, né? Então, uma média, uma soma, uma mínima e uma máxima, né? Então, você consegue calcular dessa forma. Então, por exemplo, economias que você teve no teu processo, ou quanto foi o gasto por área. Então, essas informações que são um pouco mais estruturais, você consegue sim puxar no Pipefy, né? Se for algo mais complexo, talvez não. Isso. E daí o Carlos também perguntou em relação quando um cliente tem um RP, como funciona a integração dos bancos de dados de solicitantes, de produto. Então, para fazer importação, né, ou até atualização ali, o que você pode utilizar é a API ou o importer, né? Então, até se você quiser voltar ali, Lucas, no Pipe mesmo, e mostrar ali nos apps, Claro, vou mostrar sim. que acho que ele não está habilitado, né? Show. Vamos lá. Acho que você não está como. Acho que eu não Não estou está como aparecendo administrador. os apps. Mas ali É. no cantinho direito, então aparecem os apps que você Uhum. pode habilitar um importer. Então, você vai subir em massa por Excel ou tem até uma planilha ali do Google Sheets também que queira integrar. Essa pode ser uma maneira mais rápida ali de colocar, né, solicitantes, produtos, contatos e também por API é uma possibilidade, né? Sim. Acho que são essas as opções que a gente tem hoje, né? Isso é até bom que mostra como a visão restrita do Pi-Fi funciona, né? Então, os níveis de acesso. Então, aqui eu não tenho a visibilidade, mas aqui você tem uma outra, como se fosse uma ferramentinha, que ela tem aplicativos que já são integrações nativas do Pipefy e você consegue habilitar elas, né? É a mesma forma do dashboard aqui quando for lançado. E o que a Mari falou de API, a gente tem essa API totalmente pública nos nossos sites, né? Então, tem aqui os códigos, como é que funcionam, algumas referências, exemplos, né? Eu não sou tão técnico, mas pessoas técnicas talvez se familiarizem melhor com essa página, tá? Isso, perfeito. E até assim, em relação, a gente tem a documentação ali que é voltada também a desenvolvedores, também quem tem um conhecimento mais técnico. Como Uhum. o Lucas falou, a gente aqui também não consegue até responder as dúvidas mais técnicas, porque às vezes elas demoram mais, a gente também, infelizmente, não tem todo o conhecimento para isso, mas surgindo dúvidas assim, podem mandar pelo nosso chat também, que daí a gente endereça para as pessoas do nosso time que também tem mais conhecimento referente a esses pontos, tá? Então, beleza, acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui referente a essas funcionalidades. A Antônia mandou a próxima pergunta referente a cards públicos ou privados, se eles podem ser criados via e-mail. Então, sim, a gente tem essa possibilidade. Vamos ver ali. Eu até estou abrindo um pipe aqui, que daí a gente consegue Isso, eu demonstrar até mencionei, também. talvez aqui eu não consigo mostrar aqui também, mas são os três pontinhos. Sim, dentro do próprio formulário inicial a gente pode buscar ali como fazer isso, tá, Antônio? Eu só vou abrir aqui para você poder visualizar também. Mas aí a Eu gente já deixo faz essa compartilhar aqui demonstração. para você. Beleza. Só um minutinho. E até tem enquanto isso, tem até uma dúvida aqui que eu acho que o Lucas, por ter trabalhado com a parte financeira, possa ajudar também, que é o Matheus perguntou quais as principais oportunidades e melhorias que geralmente a gente identifica nos processos, né? Eu já não tenho tanto conhecimento da parte financeira em si, mas o que eu posso falar de forma geral referente aos processos, mesmo que de cara acho que tem um ganho quando o processo começa a ser controlado pelo Pipefy. É muito em relação ao tempo de cada fase, que a gente começa a estipular ali prazos. Então, entender, principalmente quando os processos, eles têm mais responsáveis, né? Não só pessoas, às vezes, internamente do time, às vezes tem stakeholders externos. Então, entender onde que são os gargalos, às vezes, se quando a gente depende de uma informação externa, se é uma informação externa, às vezes, exatamente qual etapa do processo ali que realmente está demandando mais tempo ou mais energia, né, do time. E eu acho que, assim, de ganho imediato que a gente tem, a gente consegue identificar isso, né?
padronização de informações também. Então, ali desde, acho que o formulário inicial é um ganho também imediato. Então, já sabendo as informações que a gente precisa para que essa demanda siga o melhor fluxo, né? Siga um fluxo padronizado e também que a gente economize tempo durante a execução, a gente consegue colocar as informações no formato que a gente precisa, até para poder já automatizar algumas etapas dentro desse processo. Acho que são algumas dicas até que eu já posso dar de antemão, que de forma geral a gente consegue ter ganhos. Aí, Lucas, se quiser complementar enquanto eu tô abrindo o Acho que pipe você aqui para... colocou todos os pontos, né, Mari? Mas, assim, eu daria como exemplo, imagine, tipo, quanto tempo você perde, né? Eu já fui comprador, eu lembro disso, quanto tempo que eu perdia só de explicar como é que funcionava o fluxo para a pessoa solicitante, ou como que ela tinha que preencher um formulário, ou, enfim, qualquer... Essa vai e volta de informação, né? Às vezes ela quer criar uma requisição de compra que tem como informação faltante. Então, tudo isso, você imagine, calcule o tempo que você gasta com essas ações que, né, não gera, de novo, não gera valor agregado para o negócio, né, e você tira esse tempo perdido e quanto você consegue ser mais eficiente, mais produtivo no teu dia a dia do trabalho. Acho que o principal ganho, né, de tudo que a Mari falou de uma forma bem sintetizada seria isso, né? Então você ter muito bem claro o que tem que ser feito, não só você, mas com toda a tua equipe, né, e você saber exatamente o que tem que ser feito e assim sucessivamente você consegue ter uma agilidade, né, uma escalabilidade muito maior no teu processo, né? Você consegue focar realmente no que importa, né? Legal. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu peguei um pipe que a gente utiliza até para numa sessão de perguntas e respostas que a gente tem. Então, ele é um pipe de testes mesmo, só para mostrar ali da criação de cards via e-mail. Então, no formulário inicial, os 3 pontinhos em editar o formulário de início. Aqui a gente tem criar cards via e-mail, então a gente consegue, é uma funcionalidade que pode ser habilitada ou não. E todos os pipes, eles têm um endereço de e-mail próprio, né? Então, enviando um e-mail do meu endereço, do endereço do Lucas, enfim, de qualquer e-mail para esse endereço de e-mail específico, ele vai abrir um card. E aí aqui a gente consegue configurar os campos, né? Então, o nome do remetente, em qual campo que ele vai entrar, né? Do destinatário, enfim. Os campos padronizados que a gente tem no e-mail, de assunto, corpo do e-mail, se vierem anexos, em que campos do Pipefy que isso vai se encaixar. Então, uma vez que isso está configurado, você pode habilitar essa funcionalidade. É basicamente assim que funciona. É só procurar no seu pipe ali, que você é administradora, o endereço certinho para que você deixe isso habilitado. Mas acho que dá para aproveitar e mostrar ali, né, os apps também Deixa eu voltar aqui no pipe. da última pergunta. Enquanto a Mari abre, também outras formas de você abrir um card é por integração, né, ou pelo essa conexão entre outros pipes, o formulário inicial e também o e-mail, né? Tem outras formas também de você iniciar um card, mas o mais comum, mais usual é pelo formulário inicial mesmo. Então, eu entrei na ferramenta no ícone da ferramenta mesmo, nos apps, no importer. Então, no meu caso, ele já está habilitado aqui, então, por isso, eu não vou clicar aqui. E aí, ele já fica habilitado no meu menu superior. Então, clicando nele, eu já aparece as opções, tanto para eu criar cards em massa, quanto também para colocar novos registros do meu database. Então, tem essas duas opções. De novo, aqui pelo Pipefy direto, também pela API tem essas duas possibilidades, tá? Então, só um minutinho, vou lendo aqui as dúvidas também. Lucas, se quiser também, já lendo as dúvidas, aí a gente vai respondendo aqui junto. Show. Bom, o Carlos pediu para mandar o link da documentação da integração com o Pipefy. Daí a gente já envia no chat a página ali dos developers Pipefy. Então, a gente já pode enviar. Tá. Só um minutinho que eu já envio. Vou aproveitar aqui, eu vi a questão da Lorena, quanto à cotação, mais de uma pessoa pode preencher. Isso é uma boa pergunta, Lorena. Qualquer pessoa, né, na verdade, quem vai definir, quem vai preencher a cotação são vocês, né? Então vamos supor que na fase de cotação eu tenho 2 pessoas vão fazer a cotação, ou 3 pessoas, independe. Então quem vai criar essas responsabilidades são vocês. Então existe até uma condicional que pode, por exemplo, categorizar. Então processo, então vamos supor compra de material direto para a sede A. Então, quem é responsável por esse tipo de compra é o Lucas. Então, ele automaticamente delega para o Lucas. Ou compra para outro departamento. Então, quem vai traduzir são 2 pessoas. Então, você consegue configurar isso, é totalmente configurável também. Tá? Travou minha máquina. Para mover onde está a análise dos gargalos. Acho que é a mesma pergunta da Lorena também.
A análise de gargalos está com as métricas, tá? Então, na flechinha, se você puder ali, Mari, nos relatórios tem uma flechinha ali, chamada métricas, isso daí é a parte, o gráfico de baixo é o gráfico dos gargalos, né? Tá? Então, esse pipe aqui, como até reforçando, ele não é um pipe que tem a melhor estrutura para a gente olhar métricas como exemplo, porque ele é um pipe que está totalmente de testes, ele não está totalmente assim padronizado em termos de criação de demandas, né? A gente usa ele para fazer demonstração de funcionalidades especificamente. Então, esses gráficos, a gente não pode se basear neles, tá? Mas só para vocês entenderem onde que a gente acha cada uma das coisas aqui no Pipefy. Show. E aí o Carlos também falou da questão de trabalhar com o WhatsApp, né? Se tem alguma integração nesse sentido. Assim, Carlos, existe um caso de uso no Pipefy, inclusive, que existe a integração com o WhatsApp. Só que, assim, a gente até reforça. É muito burocrático, é difícil fazer essa integração. A gente não, né, a gente não consegue, a gente não desenvolveu isso, a gente não desenvolveu a API. É uma API bem burocrática da parte deles, mas, enfim, existe um caso de uso de fato que existiu essa integração, né? Mas aí cabe a você ou a tua equipe técnica buscar, né, essa integração entre essas duas plataformas. Mas de forma nativa não tem. Acho que tem a última pergunta do Kleber. Vamos lá. No final de vários cards de compras realizados, existe a possibilidade de mostrar todo o histórico e da cotação e compra de preços de um produto por data no relatório e filtrar por fornecedor, quanto foi o total de valor financeiro, como realizado em determinado período. Tranquilo, Kleber, tem sim, né? A gente faz todos esses parâmetros pelo próprio relatório, né? Então é só pegar esses parâmetros que você mencionou ali no e-mail, né? Então fornecedor e assim sucessivamente, e você criar esses parâmetros e depois adicionalmente adicionar as colunas de informações que são relevantes para esses parâmetros que você solicitou. Isso, eu até abri de exemplo um relatório que a gente tem aqui também de contas a pagar, que também a gente já utilizou de exemplo, e até o outro, coincidentemente, é de contas a receber. Então, a gente, enfim, usou um pouquinho, mais ou menos essa lógica na criação dele. E, claro, aqui a gente não consegue fazer um filtro especificamente por fornecedor, porque a gente não tem esse campo. Mas uma vez que você tem esse campo no seu pipe, aqui do lado, enfim, do lado direito, você seleciona para que a coluna apareça. E do lado esquerdo, você pode fazer os filtros. Então, se eu tivesse esse campo de fornecedor, eu poderia, enfim, aqui da mesma forma como eu tenho solicitante, eu posso colocar esse filtro, né? Qual fornecedor que eu quero ver, ou qual que eu não quero, enfim, criando essa lógica. E também fazer o filtro por mês, fazer por ano, como você falou, a gente também consegue fazer por período de tempo. Aqui ele está filtrado por fases, então quais já ainda não foram concluídos, por exemplo, quais ainda estão em andamento. Então, o relatório ele acaba sendo bem personalizado. Você pode buscar qualquer tipo de informação, desde que, e aí a gente volta sempre por aquele ponto, que é importante ter o pipe muito bem estruturado para o teu processo, para que você consiga ter as métricas certas, né? Para que você consiga analisar da melhor forma. Então, ter ali um campo estruturado, com o nome dos fornecedores, com o período de tempo que você quer analisar. Quando a gente está falando de valor monetário, também é importante utilizar o campo de moeda que o Pipefy oferece. Então, tudo isso vai te ajudar a olhar o relatório, bater o olho e já conseguir fazer os filtros exatos para que você possa fazer as melhores análises, né? Então, acho que é um ciclo que a gente acaba fazendo ali desde o início da criação da solicitação até a parte de análise de métricas. Então, um processo bem estruturado faz totalmente a diferença, né? E acho que isso é uma excelente pergunta, porque hoje, né, se não a mais importante, uma das mais importantes informações para uma empresa são os dados dela, né? E aí com o Pipefy isso é um dos principais benefícios, né? Você conseguir ter todos esses dados, né? Gargalos, informações, o que você precisa, né, de uma forma muito rápida, você conseguir comparar cenários, isso faz total diferença lá na frente para você tomar as melhores decisões, ir para o caminho mais correto, se prevenir de algumas situações. Então, eu acho que hoje em dia a questão de dados, principalmente, é uma das principais formas de você fazer com que a tua empresa cresça e que você tenha um progresso nesse sentido também. Perfeito. Show! Acho que acabaram as perguntas, Mari. Ah, não, tem mais uma aqui, ó. Uma pergunta. Eu leio aqui para você. É possível que o card de compras, por exemplo, seja enviado para pessoas diferentes com a cor de algum campo no card inicial, onde indico para quem ele deva ir? Excelente, boa pergunta. Tem sim, e da mesma forma, isso é uma automação vinculada a uma condicional, né? Então você condiciona a tua demanda baseado num cenário prévio, né, de uma resposta previamente dada, né? Então, como eu exemplifiquei. Então, por exemplo,
quero fazer uma compra, vamos supor, na filial de São Paulo, uma compra específica de material de escritório. Existe uma pessoa específica para atender essa demanda. Então, o Pipefy já automaticamente direciona para o responsável em questão. Sim, aqui a gente pode até criar um exemplo, né? Então, por exemplo, o card, quando ele é criado, né? Se a gente quer que o gatilho, a ação seja essa. Então, eu seleciono ali o pipe de finanças e é aqui que eu vou colocar o cenário. Então, por exemplo, se, como o Lucas falou, seja o campo, ou enfim, na filial de São Paulo, eu quero adicionar que se a filial for São Paulo, o Lucas é o responsável, eu tendo esse campo no meu pipe, eu vou colocar ali, filial igual São Paulo, então daí eu salvo a parte da condição, e aí eu já vou atualizar um campo, o campo de responsável será o Lucas. Então, lembrando, o Lucas tem que ser membro já do meu pipe, para que eu possa automaticamente colocar ele como responsável, e aí essa regra já vai ficar criada, né? Toda vez que a filial for São Paulo, o Lucas é responsável. Assim como um caso super comum, acho que principalmente na parte financeira, é para aprovação, né? Então, por exemplo, se tem uma solicitação de compra, que um valor lá, valor que é maior que R$ 5.000, por exemplo, precisa passar por uma aprovação do gerente da área, então a gente também pode criar esse tipo de condição. Então, se o valor da compra é maior que 5.000, o gerente da área ele vai ser automaticamente também colocado como responsável dessa demanda. Ele recebe uma notificação sabendo que está ali, então, uma demanda que ele precisa aprovar ou não. Então, uma demanda que ele vai analisar no caso, né? Então, são alguns cenários aqui que a gente está colocando de exemplo, mas que dentro do teu processo você pode adaptar e colocar. Esse da aprovação e também até do gerenciamento da demanda são super comuns. Dentro do próprio Pipefy, a gente, na verdade, utiliza para solicitação de férias, solicitação de reembolso. Então, para cada tipo de demanda financeira, tem uma pessoa dentro do nosso time financeiro que é responsável e tudo isso funciona através de regras de automações. Então, a gente tem um pipe, eu ali abro minhas demandas, o Lucas abre as dele e daí o próprio Pipefy faz a sequência desse fluxo. Então, são exemplos que a gente ali já consegue exemplificar, até porque a gente usa no dia a dia, né? Um outro ponto, Maria, eu vi que o pessoal perguntou muito como é que lançam algumas funcionalidades e tudo mais. Acho que vale ressaltar que nosso roadmap, né, de novas funcionalidades é público. E até encorajo vocês de entrarem nesse nosso roadmap, comentarem, dar o que vocês acham que seria uma prioridade para a gente investir, alguns feedbacks, né? Enfim, acho que é importante até encorajá-los todos aí de preencher, né, participar desse nosso roadmap, até que seja um benefício para nós, tanto para vocês. Perfeito, bem pontuado. Boa. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Acabamos por aqui. A gente não tem nenhuma pergunta em aberto, né? Aproveitar, a gente tem mais 3 minutinhos, na verdade, se alguém quiser até comentar, compartilhar alguma coisa, pode ficar à vontade. De qualquer forma, já quero agradecer a participação de todo mundo, principalmente ali, acho que é muito legal quando tem bastante pergunta, fica bem dinâmico, então agradecer também todo mundo que perguntou, todo mundo que está assistindo. Também vou reforçar que a gravação ela é enviada por e-mail, então fica disponível na nossa página de webinars, no nosso canal do YouTube, mas vocês receberão diretamente o link no e-mail também, beleza? Show. Também gostaria de né, agradecer o espaço de todo mundo aí nessa vida corrida que a gente tem, parar um pouquinho para tentar descobrir alguma solução alternativa aí. Acho que é super importante, né? São os famosos doers aí que a gente mencionou. Foi um prazer aí participar desse webinar. Espero encontrar vocês breve aí com o Pipefy. Legal, então também agradecendo novamente todos vocês, agradecendo o Lucas que participou comigo aí do webinar. A gente tem mais algumas sessões pela frente. Então, obrigada, pessoal. Bom dia, boa semana aí para todo mundo. Até a próxima. Mari, acho que, não sei se, desculpa interromper, mas acho que tem mais Imagina. 2 perguntas que apareceram Opa, ali. vamos dar uma olhadinha aqui então. Uhum. Pessoal agradecendo, imagina a gente que agradece. Aqui, eu acho que é Encontrar o possível orçamento. controlar. Ali. E o Rodrigo perguntou se, então, só para a gente fechar aqui, se é possível controlar o orçamento dentro da ferramenta, solicitações de pedidos e também travar quando não tem mais orçamento. É possível o controle, sim. Você pode até, por exemplo, ter um pipe somente de orçamentos, você pode
gerar orçamentos através da funcionalidade de gerador de PDFs também. Eu só não sei se eu entendi muito bem travar quando não tem mais orçamento. Não sei se, Lucas, você... Eu acho que é isso aí mesmo, né? Você consegue criar de novo essas regras aí de validações e funcionaria tranquilamente da forma que a Mari explicou. Isso, Rodrigo, qualquer dúvida também, entrando mais a fundo no gerenciamento desse processo, fica à vontade para entrar em contato com o nosso time de suporte, né? Valendo para todo mundo isso, na verdade. Na nossa plataforma, a gente tem o chat, então nosso time de suporte aqui está sempre disponível para poder auxiliar. A gente também tem aqui na plataforma, no Help Sidebar, também informações sobre todas as funcionalidades, tem os vídeos, então eles podem auxiliar na parte mais de setup da ferramenta. E também todas as quintas-feiras a gente tem o Open Office Hours. Eu sei que tem bastante gente que está participando aqui que participa também do Open Office, que eu já dei uma olhada nos nomes, mas também é um espaço aberto para tirar dúvida de todo mundo. Então a gente compartilha a tela, vai mostrando como executar os processos, como configurar a plataforma. Então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente através de qualquer um desses canais. Beleza? Então, novamente, nosso tempo aqui, infelizmente, chegou ao fim, mas eu agradeço bastante a participação de todo mundo. Valeu também, Lucas. Valeu, Parceria aí. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.